Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura. Falamos na nossa última conversa sobre a primeira lei de Newton e é claro que agora nós vamos falar sobre a segunda, a que vem depois. Beleza? Então a ideia é a seguinte. A primeira lei de Newton dizia para a gente que um objeto em movimento permanece em movimento até que uma força atue sobre ele. Um objeto em repouso permanece em repouso até que uma força atue sobre ele. Então, a segunda lei de Newton tem relação direta com a primeira e é uma evolução. E é isso que a gente tem que perceber. Beleza? Primeiro, antes de mais nada, o que é um objeto em repouso? Um objeto em repouso é um objeto cuja velocidade é igual a zero. É isso. O que é um objeto em movimento? O objeto em movimento é um objeto cuja velocidade não é zero. Basicamente é isso. Então, um objeto em repouso permanece em repouso até uma força agir sobre ele. Porque quando uma força age sobre ele, ele deixa de estar em repouso e passa a ficar em movimento. Então, o que é isso aqui? É mudar a velocidade. Isso é mudar a velocidade. Pegar um objeto que está em repouso e botar em movimento. Porque você vai pegar uma velocidade que é zero e vai botar uma outra, que não é zero mais. Um objeto em movimento permanece em movimento até uma força agir sobre ele. Imagina que você faz uma força para frear o objeto. Ele vai e para. O que é isso? Mudar a velocidade. Um objeto em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. O que seria deixar de ter movimento retilíneo uniforme? Significa sair de uma velocidade pequena para uma velocidade grande. Sair de uma velocidade grande para uma velocidade pequena. Mudar a direção da velocidade. Uma velocidade que era para frente ficar para a direita, para a esquerda. Uma velocidade que é para baixo mudar para cima, para o outro lado. O que é isso? Mudar a velocidade. A velocidade. Mudar a velocidade, mudar a velocidade, mudar a velocidade. Tudo que a primeira lei de Newton fala está relacionado com mudar a velocidade. Então, uma leitura mais interessante da primeira lei de Newton seria essa. Um objeto em repouso precisa de uma força para mudar de velocidade. Um objeto em movimento precisa de uma força para mudar a velocidade. Então, o que é a força? É o que faz mudar a velocidade. Força é o que nós precisamos para mudar a velocidade de um objeto, seja mudar o módulo, seja mudar a direção ou o sentido. Para modificar o vetor velocidade de um objeto, é preciso uma força. Eu posso, inclusive, dizer que esse é um enunciado viável para se interpretar a primeira lei de Newton. Um objeto em repouso tem velocidade zero. Para ele deixar de estar em repouso, a velocidade tem que deixar de ser zero. E para ela deixar de ser zero, ela tem que mudar. Ou seja, para mudar a velocidade, eu preciso de uma força. Um objeto em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. Se o movimento deixou de ser uniforme, é porque mudou a velocidade. O que eu preciso para mudar a velocidade? De uma força. Se o movimento deixou de ser retilíneo, significa que eu mudei o vetor velocidade. E mudar a velocidade, o que a gente estudou lá na cinemática que diz respeito a mudar a velocidade? A aceleração. A aceleração era ΔV sobre ΔT. O vetor aceleração, a gente não falou sobre ele formalmente, mas claro que a gente concorda que ele é a variação do vetor velocidade dividido pelo tempo.
Claro que a gente concorda, porque se velocidade é deslocamento sobre tempo e o vetor velocidade é o vetor deslocamento sobre o tempo, claro que eu aceito que o vetor aceleração é a variação do vetor velocidade dividido pelo tempo. Ou seja, para mudar a velocidade é o mesmo que dizer para ter aceleração. Para um objeto ter aceleração, ele precisa de uma força. É isso que a primeira lei de Newton está falando para a gente. Mas isso se tornou uma coisa tão interessante que o Isaac Newton formalizou isso numa fórmula matemática. E essa fórmula matemática traz o quanto eu vou mudar na velocidade, o quanto de aceleração eu vou fornecer para um objeto. Aí eu vou usar a ideia de inércia. E que nós falamos no finalzinho da nossa última conversa que inércia era sinônimo de massa. Então, a força que eu faço sobre um objeto é diretamente proporcional à aceleração que ele ganha. Cara, isso é o conceito de força. Eu inventei a ideia de força baseada nisso, porque a força é o agente modificador de velocidade. É a força que provoca a aceleração. Eu só tenho aceleração se eu tiver força. Tu já concordava com isso quando a gente falou de inércia. E a gente usou como exemplo objetos com muita inércia, objetos com pouca inércia, como sendo objetos que têm muita massa, objetos que têm pouca massa. Então, se eu tiver muita inércia para vencer, eu preciso de muita força. Ou seja, a força é proporcional à massa do objeto. E essa é a segunda lei de Newton, que, aliás, Newton nunca escreveu dessa forma. Beleza? Ele escrevia em termos do momentum, que é a quantidade de movimento. Aí essa análise vai precisar aí de um pouco mais de quilometragem na nossa maturidade física para a gente conseguir falar. Beleza? Porém, é uma adaptação perfeita para os livros de ensino médio começarmos dizendo que força é o gerador de aceleração. Beleza? Se você ficou se doendo de curiosidade para saber o que faz a diferença do raciocínio original do Newton, é que ele também levou em conta os casos em que a massa dos objetos poderia ser variável. Beleza? Seria você ter um saco de farinha furado e aí você está empurrando ele no carrinho e o saco de farinha vai perdendo farinha no caminho. Seria isso. Né? E o Isaac Newton traz uma análise em que isso é válido e a gente consegue analisar. Beleza? Outra coisa que ele traz também é o lançamento de foguete. Conforme o foguete vai saindo, ele vai perdendo combustível. Então vai perdendo massa durante o movimento. Então isso aí seria uma outra análise de massa variável e aí eu preciso de uma releitura da segunda lei de Newton. Então é de muito bom grado a gente acolher essa fórmula e chamá-la aqui no mundo escalar para dizer que força é massa vezes aceleração. E falar que isso aqui é a segunda lei de Newton. Né? Segunda lei de Newton. É uma consequência direta da primeira lei de Newton. E na primeira lei de Newton, tudo que a gente dizia era que para mudar a velocidade é preciso de uma força. A gente chamou ela de inércia, porque falamos que a coisa que impede a velocidade de mudar é a massa. Muita massa significa que é muito difícil mudar a velocidade. Então, muita inércia precisa de muita força. Então, isso traz para a gente as ideias, né, de movimentação e é com isso que a gente vai trabalhar. Beleza? Fazer umas continhas? Bem tranquilo, nível de exemplo, sem muitas coisas, até porque para conseguir ir mais longe, eu vou precisar da terceira lei de Newton também. Beleza? Então vamos imaginar o seguinte, imagine que você tem um objeto.
O objeto tem aí uma massa de 2 kg. Esse objeto vai cair em queda livre. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, imagine esse objeto em queda livre. Força é massa vezes aceleração. A força que atua sobre esse objeto é a massa dele vezes a aceleração que ele tem durante a queda. Então, durante a queda, age sobre esse objeto uma força de 20 newtons. Newton é a unidade de força, beleza? A gente escreve por extenso 20 newton com N minúsculo. E o símbolo, a gente usa N maiúsculo, porque a unidade de medidas é em homenagem a uma pessoa, beleza? Por isso o N é maiúsculo. Então, quando a gente fala a distância aqui, ó, 20 metros, metro é com M minúsculo, e o símbolo também é minúsculo, porque metro não é uma pessoa, beleza? Então, um objeto caindo, não interessa aí como foi a queda dele. Ele não está mudando de velocidade, porque se o objeto está em queda livre, ele está em movimento acelerado. Se ele tem aceleração, ele está mudando de velocidade. Que aceleração é essa? A aceleração gravitacional. Como é que eu sei que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado? Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que pegar um objeto e tacar pela janela, ele vai cair com aceleração 10 metros por segundo ao quadrado durante todo o movimento, a não ser que tenha a resistência do ar considerado, né? Então, para pequenas distâncias e para distâncias que sejam consideráveis aí para o nosso experimento, eu tenho certeza que a força que vai atuar sobre esse objeto é a força de 20 newtons. É isso. Imagine que você tem um objeto. Vamos pegar aí um objeto que estava ali parado, a bolinha. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa bolinha e vai dar um chute nessa bolinha. Vai dar um chute. Na hora que você vier com o seu pé para chutar essa bola, você vai dar velocidade para ela. Então você vai encostar na bola e vai empurrar ela para frente. Então o seu pé vai tocar na bola, vai deformar a bola. Então o seu pé, na hora que ele toca na bola, ele move a bola enquanto ele está empurrando a bola, vamos supor aí por 10 centímetros. Por 10 centímetros. E a bola, ela tem uma massa aí, ó, vamos imaginar uma massa aí de 1 kg. 1 kg. Tem essa bola pesada, né? Peguei uma bola pesada aqui. E aí você foi chutar a bola. Enquanto o seu pé estava tocando na bola, ela encostando no seu pé, sofreu força, sendo arrastada aí por 10 centímetros. E aí essa bola tinha uma velocidade inicial que era 0 e passou a ter uma velocidade final de 20 metros por segundo. Quero saber qual foi a força que atuou sobre a bola. Quero saber qual foi a força que atuou sobre a bola. Beleza? O que nós sabemos? Pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. A força que atua sobre o objeto é a massa dele. 1 vezes a aceleração. Não sei quanto vale. Como é que eu descubro a aceleração? A velocidade a aceleração é ΔV sobre ΔT. Consigo usar? Não consigo porque não tenho tempo. Só tenho a distância. Quando a gente não tem tempo, Torricelli, V² é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade da bola é 20, a velocidade inicial é 0, a aceleração é meu sonho e a distância percorrida pela bola durante a aceleração, 0,1 metro. Aí eu consigo resolver, porque 20 ao quadrado é 400. 2 vezes 0,1 é 0,2. A aceleração vai ser 400 dividido por 0,2. Aí eu consigo fazer a continha. Porque se eu pego o 400, estou fazendo aqui, dividido por 0,2, eu chego em 2.000. 2.000
metros por segundo ao quadrado. Então, se você conseguir dar uma bicuda numa bola de 1 kg para botar ela a 20 metros por segundo, deformando, arrastando ela só por 10 centímetros, a força que você faz sobre ela é a massa dela vezes a aceleração. É uma força de 2.000 newtons. 1 vezes 2.000. É uma força de 2.000 newtons. Seria o equivalente a levantar um objeto aí, sustentar um objeto de 200 kg. Então, a força de 2.000 newton é uma força que consegue pegar uma bola de 1 kg, arrastar ela só por 10 centímetros e botar ela do repouso até 20 metros por segundo. Então, essa é a força que você tem. Beleza? Tudo bem com a segunda lei de Newton? É isso. Ela vai trazer uma coisa mais numérica. Ela vai trazer relações entre massa e aceleração. É isso que vai ter a segunda lei de Newton. Beleza? E a terceira? Lá vou eu. Terceira lei de Newton. Então, a terceira e última das leis de Newton tem um enunciado que eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de dizer que forças são interações. Interações. E isso aqui é o ponto mais importante para a gente compreender como é que isso vai funcionar na prática. Primeiro, imagina que você tem o seguinte. Você tem um objeto. Esse objeto é uma caixa. Essa caixa, eu vou colocar aqui as rodinhas nela para você acreditar melhor em mim quando eu te digo que ela não tem atrito com o solo. Então imagina a caixa, uma caixa com uma determinada massa aí, que está encostada no chão, beleza? E aí eu vou botar essa caixa para interagir com uma segunda caixa, que também está ali no chão, também está ali, e uma vai encostar na outra, beleza? Essa é a ideia. Estou imaginando um movimento exclusivamente horizontal, somente movimento horizontal, e eu quero analisar o que acontece quando eu vou fazer uma caixa dessa, empurrar a outra. Ou seja, eu quero saber como são as forças envolvidas no processo em que uma caixa está encostando na outra caixa, ou seja, tem que estar em contato. E essa força de contato é capaz de fazer as duas caixas andarem juntas. Então, um agente externo está vindo aqui, está empurrando uma das caixas e essas duas caixas estão em contato uma com a outra e elas vão andar juntas, solidárias, uma encostada na outra. Beleza? Primeira coisa, o que é uma interação? Interagir significa dois. Interação não significa 3, não significa 10.000, não significa 1. Interação está ligado ao número 2. Como assim? Quando um objeto interage com outro, eu vou analisar exclusivamente a interação entre esses dois objetos. Interação é o que vai aparecer numa situação em que um objeto faz força sobre outro. Então, qual é a ideia? Desenhar nos objetos aquilo que eles sofrem. Então, forças são interações. Então, o desenho das forças mostra as forças sofridas pelos objetos. Beleza? Então, para a gente conseguir ver esse desenho, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pegar o primeiro carrinho, um carrinho de massa M1, que de propósito eu estou desenhando ele aqui, ó, como se ele fosse azul, para eu desenhar ele aqui. Ó. Esse carrinho de massa M1, ele está interagindo
com o carrinho de massa M2. Eles têm uma interação. A interação que existe entre eles é tal que o carrinho M1 sente que o carrinho M2 está tentando atrapalhar o movimento dele. O carrinho M1, ao tentar seguir seu movimento para frente, ele vai sentir que o carrinho M2 está atrapalhando ele. Então eu posso falar que existe uma força de contato do carrinho 2 no carrinho 1, por isso F21, força de 2 em 1. Então a força do carrinho 2 no carrinho 1, e essa força é horizontal para trás, porque é isso que o carrinho 1 sofre. A força que o carrinho 2 faz no carrinho 1 é uma força horizontal para trás, porque é isso que o carrinho 1 sofre. Já o carrinho 2, que eu vou pintar ele aqui de vermelhinho, o carrinho 2 está em contato com o carrinho 1. Vou desenhar ele aqui separadamente, porque se eu desenho junto, eu não consigo ver a interação. Na hora de fazer o desenho, vai ficar tudo bagunçado. Então, o carrinho 2, ele sofre uma força do carrinho 1. Essa força eu vou chamar a força que o carrinho 1 faz no carrinho 2. A força de 1 em 2. Força de 1 em 2. A força que o carrinho 1 faz no carrinho 2 é representada por F12. Essas duas coisas juntas representam a interação, esqueci a letra T. Elas representam a interação entre os dois carrinhos. Interação. Os dois carrinhos interagem entre si por meio de uma interação, e essa uma interação, estou colocando aqui para você ver minha cara de revolta, essa única interação se mostra por meio de dois desenhos: a força que o 2 faz no 1 e a força que o 1 faz no 2, porque essas forças só fazem sentido simultaneamente. É impossível o carrinho 1 empurrar o carrinho 2 sem que ele sinta a resistência de estar empurrando o carrinho 2. É impossível. É impossível o carrinho 2 atrapalhar o carrinho 1 sem que ele seja empurrado para frente pelo carrinho 1. Então, essa interação, ela ocorre sempre entre os dois objetos e sempre as duas forças envolvidas aparecem simultaneamente. Porque forças são interações. E aí, para não bagunçar a matemática do processo, o que a gente combina? A gente combina que vamos desenhar as forças sofridas pelos objetos. E toda vez que um objeto sofre uma força, tem um outro objeto sofrendo a interação também. Vou desenhar mais. Claro que para poder empurrar o carrinho, algum agente externo veio aqui fazer uma força. Que agente externo? Pode ser minha mão. Minha mão foi lá empurrar o carrinho. Então, o carrinho 1 está sendo empurrado para frente por uma outra força. Vou chamar aqui de força 3. Terceira força. A força que eu estou fazendo sobre ele, para empurrar ele para frente. Veja que essa força, ela existe porque a minha mão está tocando no carrinho para empurrar ele. E veja que essa força foi feita pela mão no carrinho 1. Mas a minha mão, ao tocar no carrinho, ela sente que está empurrando o carrinho. E essas duas forças representam a interação
entre o agente externo, a minha mão, e o carrinho 1. Veja que eu não toco no carrinho 2. Portanto, não há força alguma feita por mim no carrinho 2. A força que eu faço é no carrinho 1. Eu empurro o carrinho 1. Eu não empurro o carrinho 2. O que empurra o carrinho 2 é a interação entre o carrinho 1 e o carrinho 2. Dado que há uma interação entre o carrinho 1 e o carrinho 2 sofre uma força para frente. Essa força não é a força que eu fiz. Essa força é a força que o carrinho 1 fez no 2. O carrinho 1 sofreu uma força por causa disso, porque o carrinho 2 estava no caminho dele. Veja que isso é muito diferente da feiura que os livros fazem ao dizer que a terceira lei de Newton, chamada força da ação, a lei da ação e reação, é muito diferente da feiura que o livro faz quando ele diz que um objeto faz uma força no outro e por isso o outro reage. E essa reação tem mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto. Besteira! Besteira! Ninguém reage a nada. O que existe é uma interação entre os dois. Os dois interagem entre si. Um faz força no outro. Essa força é representada por duas setas. Uma seta em um, uma seta no outro. Porque os dois sentem. Um sente que está sendo jogado para frente. O outro está sendo empurrado para trás. E por que o carrinho 1 não vai para trás? Porque minha mão não está deixando, porque minha mão está empurrando. Porque se eu pegar os dois carrinhos e tacar um na direção do outro, na hora que eles baterem, vai cada um para um lado. Porque enquanto eles estiverem tocando um no outro, é força para um e força para o outro. Não é possível fazer força em um sem receber a força do outro, porque uma força é uma interação. Força é interagir. Fazer força é interagir. Então o carrinho 1 só faz força no carrinho 2 porque eles interagem entre si. O jeito certo de falar é no plural. Os carrinhos 1 e 2 interagem mutuamente. Por isso existe uma interação entre eles. Essa interação é feita nos dois. Por isso, os dois têm uma força representando essa interação. O nome dessa força, o nome dessa interação é par, ação e reação. Um par, ação e reação é um par de forças que representa qualquer interação no universo. Todas as interações precisam de um par de forças para existir. Senão não é interação, senão é telecinese, senão é mágica, senão é qualquer coisa, menos física. Ah, mas a caixinha está caindo. Por que a caixinha está caindo? Porque a Terra está atraindo a caixinha. Não, porque a Terra e a caixinha estão se atraindo mutuamente. Mutuamente. Um no outro, o outro no um. Os dois formam um par. Então tem duas forças, uma na caixinha ou na Terra. Você duvida? Movimento da Lua ao redor da Terra. Ah, porque a Terra atrai a Lua. Não fala que a Terra atrai a Lua. A Terra e a Lua atraem-se mutuamente. Ah, o carrinho A fez força no B. Não fez. O carrinho A e o B fizeram força um no outro, mutuamente.
Se você fizer esse raciocínio dessa forma, você não vai esquecer de nenhuma força na hora de desenhar um diagrama de forças, que é o tema da próxima aula.